Me disfarcei de garçom e entrei no meu próprio hotel para trabalhar. Depois de uma semana, fiquei horrorizado com o que descobri. Meu nome é Ricardo Mendes, tenho 28 anos e sou o herdeiro da renomada rede de hotéis Estrela Dourada. Cresci em meio ao luxo e ao glamour, acostumado a ver meu pai, Antônio Mendes, comandar com maestria o império hoteleiro que construiu do zero. Sempre admirei sua dedicação e visão de negócios, mas confesso que, por muito tempo, não entendi realmente o que significava estar à frente de uma empresa tão grandiosa. Desde pequeno, fui preparado para assumir os negócios da família. Estudei nas melhores escolas, fiz MBA em hotelaria nos Estados Unidos e passei por todos os departamentos administrativos da rede. No entanto, algo sempre me incomodava. A sensação de que eu não conhecia verdadeiramente o coração do nosso negócio, as pessoas que faziam tudo funcionar. Foi numa tarde ensolarada de segunda-feira que minha vida mudou completamente. Eu estava no escritório central analisando os relatórios trimestrais, quando minha assistente, Márcia, entrou apressada na sala. "Senhor Mendes, temos um problema sério", ela disse ofegante. As reclamações dos hóspedes do Hotel Estrela Dourada São Paulo aumentaram 30% no último mês e as reservas caíram drasticamente. Senti meu estômago afundar. O Estrela Dourada São Paulo era o carro-chefe da nossa rede, o hotel que meu pai construiu com tanto suor e dedicação. Como isso poderia estar acontecendo? "Mostre-me os detalhes, Márcia", pedi, tentando manter a calma. Enquanto ela me apresentava gráficos e relatórios, uma ideia começou a se formar em minha mente. Era uma ideia louca, arriscada, mas que poderia me dar as respostas que eu tanto precisava. "Márcia, cancele meus compromissos para as próximas semanas", falei decidido. "Diga a todos que vou fazer uma viagem de negócios urgente." Ela me olhou confusa. "Mas, Sr. Mendes, e a reunião com os acionistas?" Diga que surgiram assuntos inadiáveis", respondi, já planejando mentalmente os próximos passos. Naquela mesma noite, comecei minha transformação. Cortei meu cabelo, deixei a barba por fazer e troquei meus ternos caros por roupas simples. Criei uma nova identidade. Rafael Santos, 25 anos, em busca do primeiro emprego na área de hotelaria. No dia seguinte, entrei pela porta dos fundos do Hotel Estrela Dourada São Paulo, meu coração batendo forte no peito. Estava prestes a me infiltrar como um funcionário comum, determinado a descobrir o que estava acontecendo de errado. A entrevista de emprego foi surpreendentemente fácil. O hotel estava com falta de pessoal, e meu currículo falso, embora modesto, era suficiente para a vaga de garçom auxiliar. Quando saí do departamento de recursos humanos com meu novo uniforme, senti uma mistura de excitação e apreensão. Meu primeiro dia de trabalho foi um choque de realidade. Acordei às 5h da manhã, peguei um ônibus lotado e cheguei ao hotel 1 hora antes do início do turno. O refeitório dos funcionários era um ambiente tenso e silencioso, muito diferente da imagem que eu tinha do hotel. Foi lá que conheci Júlia, uma jovem recepcionista de olhos vivos e sorriso fácil. Ela foi a única a me dar boas-vindas, oferecendo um café e algumas dicas sobre como sobreviver ao primeiro dia. "Mantenha a cabeça baixa e evite chamar a atenção do senhor." "Nogueira", ela sussurrou, olhando nervosamente ao redor. "Quem é Sr. Nogueira?" perguntei intrigado. "O gerente geral", Júlia respondeu, seu sorriso desaparecendo momentaneamente. "Ele... Bem, você vai entender logo." Mal sabia eu que aquele conselho seria crucial nas semanas que viriam. O senhor Nogueira, como logo descobri, era um homem alto de meia-idade, sempre impecavelmente vestido em um terno cinza. Seu olhar frio e calculista parecia avaliar cada movimento dos funcionários. Meu primeiro encontro com ele aconteceu no final daquele dia inicial. Eu estava limpando algumas mesas no restaurante quando o ouvi gritar com um dos garçons mais experientes. "Incompetente! Como ousa servir vinho na temperatura errada para o Sr. Álvarez? Ele é um dos nossos clientes mais importantes", vociferou Nogueira, seu rosto vermelho de raiva. Vi o garçom, um senhor de uns 50 anos, tremer e murmurar desculpas. A cena me deixou indignado, mas me contive. Eu estava ali para observar, não para interferir. Pelo menos não ainda. Os dias se passaram.
e eu mergulhava cada vez mais fundo na realidade dos bastidores do hotel. Aprendi a equilibrar bandejas pesadas, a lidar com clientes exigentes e a trabalhar em turnos exaustivos. Mais do que isso, comecei a ver o hotel pelos olhos dos funcionários. Vi dedicação nos sorrisos cansados das camareiras, que faziam horas extras sem reclamar. Percebi a paixão do chefe de cozinha, que chegava de madrugada para preparar os pães frescos. Notei a paciência infinita dos recepcionistas diante de hóspedes mal-humorados. Mas também vi medo. Medo nos olhares furtivos trocados quando o Sr. Nogueira passava. Medo nas costas curvadas dos funcionários mais antigos, que pareciam ter perdido toda a alegria no trabalho. Uma semana após minha chegada, presenciei uma cena que mudaria tudo. Estava no saguão limpando discretamente um dos enormes espelhos, quando vi Júlia atender uma hóspede visivelmente irritada. Como assim não tem o meu tipo de travesseiro? Este é um hotel 5 estrelas ou não? A mulher gritava, atraindo olhares curiosos. Júlia, mantendo a calma, tentava explicar. Senhora, lamento muito. Posso verificar com a governança se... Nesse momento, o Sr. Nogueira apareceu, seu olhar gélido fixo em Júlia. O que está acontecendo aqui? Sr. Nogueira, Júlia começou, mas foi interrompida. Silêncio, ele bradou, voltando-se para a hóspede com um sorriso falso. Minha cara senhora, perdoe esta funcionária incompetente. Eu mesmo cuidarei pessoalmente para que a senhora tenha o travesseiro adequado. Depois que a hóspede se afastou satisfeita, vi o Sr. Nogueira se voltar para Júlia. Seu rosto era uma máscara de fúria contida. Você, ele sibilou, no meu escritório, agora. Enquanto via Júlia seguir o gerente, tremendo visivelmente, senti uma determinação crescer dentro de mim. Não podia mais ser apenas um observador. Era hora de agir. Naquela noite, deitado na cama do pequeno apartamento que havia alugado para manter meu disfarce, fiz uma promessa a mim mesmo. Iria descobrir cada problema, cada injustiça e transformaria o Hotel Estrela Dourada São Paulo de dentro para fora. Mal sabia eu que essa decisão me levaria a uma jornada de descobertas, desafios e transformações que mudariam não apenas o hotel, mas também a mim mesmo, para sempre. Os dias que se seguiram à minha promessa foram intensos. Cada turno no hotel era uma nova oportunidade de observar, aprender e, discretamente, tentar melhorar as coisas. Eu me esforçava para ser o melhor garçom possível, não apenas para manter meu disfarce, mas também porque comecei a sentir um genuíno respeito pelo trabalho árduo que essa função exigia. Uma manhã, enquanto eu ajudava a preparar o salão para o café da manhã, notei Júlia entrando no restaurante. Seus olhos estavam vermelhos e inchados, e ela parecia ter dormido pouco. Aproveitei um momento de calma para me aproximar dela. Está tudo bem? Perguntei baixinho, fingindo arrumar os talheres de uma mesa próxima. Júlia forçou um sorriso. Está sim, Rafael. Não se preocupe. Mas eu sabia que não estava. Desde o incidente com o Sr. Nogueira, ela parecia cada vez mais abatida. Decidi que precisava fazer algo, mas sem revelar minha verdadeira identidade. Naquela tarde, enfrentei meu primeiro grande desafio como garçom. Uma hóspede, a senhora Valência, uma senhora elegante e notoriamente exigente, estava hospedada na suíte presidencial. Fui designado para atender seu pedido de room service. Quero um chá de jasmim com uma pitada de mel de lavanda servido exatamente a 80 graus Celsius, ela exigiu ao telefone. E não ouse trazer açúcar refinado. Apenas açúcar demerara orgânico servirá. Engoli em seco. Sabia que não tínhamos mel de lavanda no estoque e nosso termômetro para bebidas estava quebrado há semanas. Mais um sinal da falta de manutenção adequada. Corri para a cozinha, determinado a encontrar uma solução. O chefe, um homem robusto chamado Carlos, me olhou com simpatia quando expliquei a situação. Meu jovem, ele disse, colocando a mão em meu ombro. Nesta profissão, às vezes, precisamos ser criativos. Venha comigo. Carlos me levou a um pequeno jardim nos fundos do hotel, onde cultivava ervas para a cozinha. Ali, para minha surpresa, havia um pequeno canteiro de lavanda. Faça uma infusão com essas flores e misture com mel comum, ele instruiu. Quanto à temperatura, use seu instinto. Sirva o chá em uma xícara pré-aquecida e leve rapidamente. A senhora Valência nunca saberá a diferença. Seguindo seu conselho,
Preparei o chá com todo o cuidado. Quando o servi à senhora Valência, fiquei tenso, esperando sua reação. Ela provou o chá e seus olhos se arregalaram. Isto está perfeito. Exatamente como eu gosto. Como você conseguiu? Sorrindo discretamente, respondi. É nosso prazer atender às necessidades específicas de cada hóspede, senhora. Saí do quarto sentindo uma mistura de alívio e orgulho. Percebi que, muitas vezes, o que os hóspedes realmente desejavam era sentir-se especiais e cuidados. Nas semanas seguintes, comecei a implementar pequenas mudanças sempre que possível. Sugeri ao pessoal da limpeza que deixassem bilhetes personalizados nos quartos. Incentivei os garçons a memorizarem as preferências dos hóspedes frequentes. Pequenos gestos que faziam uma grande diferença. No entanto, nem tudo eram flores. O ambiente opressivo criado pelo Sr. Nogueira continuava a pesar sobre todos. Certa manhã, presenciei uma cena que me deixou profundamente perturbado. O Sr. Nogueira estava gritando com um jovem mensageiro no saguão. O rapaz, tremendo, segurava uma pequena caixa. Seu imbecil, como ousa aceitar uma encomenda sem minha autorização? Vociferava Nogueira. Mas, senhor, gaguejou o mensageiro, é apenas um presente de aniversário para um hóspede. Não me interessa, cortou Nogueira. A partir de agora nada entra ou sai deste hotel sem meu conhecimento, entendeu? Vi o mensageiro sair quase correndo, lágrimas nos olhos. Algo naquela cena me incomodou profundamente. Por que tanto controle? O que o Sr. Nogueira estava escondendo? Decidido a investigar mais, comecei a prestar atenção especial às movimentações do gerente. Notei que ele passava muito tempo trancado em seu escritório, recebendo visitas estranhas fora do horário comercial. Uma noite, enquanto eu limpava o bar depois do expediente, ouvi vozes vindas de um canto escuro do salão. Reconheci imediatamente a voz do Sr. Nogueira. O acordo continua de pé, ele dizia em voz baixa. Você me fornece os produtos mais baratos. Eu garanto que ninguém vai notar a diferença. Todos saem ganhando. Meu coração disparou. Aquilo soava como um esquema de fornecimento fraudulento. Será que era por isso que a qualidade dos serviços estava caindo tanto? Nos dias que se seguiram, fiquei ainda mais atento. Notei pequenas irregularidades. Vinhos de marcas desconhecidas sendo servidos como se fossem rótulos famosos, produtos de limpeza diluídos além do recomendado, roupas de cama de qualidade inferior. Cada descoberta me deixava mais indignado, mas também mais determinado a fazer a diferença. Percebi que precisava de aliados se quisesse realmente mudar as coisas. Foi então que decidi me aproximar mais de Júlia. Ela parecia ser uma das poucas pessoas que ainda se importavam genuinamente com o hotel e os hóspedes. Uma tarde, enquanto fazíamos uma pausa no refeitório dos funcionários, decidi abrir o jogo, pelo menos parcialmente. Júlia, comecei hesitante. Você já pensou em como poderíamos melhorar as coisas por aqui? Ela me olhou surpresa. Claro que sim, tenho várias ideias, mas... Ela baixou a voz. O Sr. Nogueira nunca ouve ninguém. E se pudéssemos implementar algumas dessas ideias sem que ele soubesse? Sugeri, sentindo meu coração acelerar com a ousadia do plano. Os olhos de Júlia brilharam. Você está falando sério? Assenti. Totalmente. Acho que juntos podemos fazer a diferença aqui. Naquele momento, vi uma centelha de esperança nos olhos de Júlia, algo que não via desde que comecei a trabalhar ali. Percebi que havia encontrado não apenas uma aliada, mas alguém que poderia ser fundamental para a transformação que eu tanto desejava. Por onde começamos? Ela perguntou, um sorriso genuíno iluminando seu rosto pela primeira vez em semanas. Enquanto discutíamos nossas primeiras ações, senti uma mistura de excitação e apreensão. Sabia que estávamos prestes a embarcar em uma jornada arriscada, mas também sentia que era o caminho certo a seguir. Mal sabia eu que essa parceria com Júlia não apenas mudaria o rumo do hotel, mas também me faria questionar tudo o que eu pensava saber sobre liderança, trabalho em equipe e, surpreendentemente, sobre mim mesmo. Enquanto saíamos do refeitório, prontos para colocar nosso plano em ação, uma sensação de determinação tomou conta de mim. O verdadeiro desafio estava apenas começando, e eu estava mais do que pronto para enfrentá-lo. As semanas seguintes
Foram um turbilhão de atividades secretas e pequenas vitórias. Júlia e eu nos tornamos uma dupla inseparável, sempre buscando formas de melhorar a experiência dos hóspedes e a moral dos funcionários, sem chamar a atenção do Sr. Nogueira. Nossa primeira iniciativa foi simples, mas eficaz. Criamos um sistema de comunicação interna, usando um quadro de avisos discreto na área de descanso dos funcionários. Ali, todos podiam compartilhar dicas, elogios e sugestões anonimamente. O impacto foi imediato. Os funcionários começaram a se sentir mais conectados e valorizados. Um dia, enquanto eu limpava as mesas do restaurante, ouvi duas camareiras conversando animadamente. Você viu? Minha sugestão de usar sachês de lavanda nos lençóis foi implementada, disse uma delas radiante. Sim, e os hóspedes adoraram. Ouvi dizer que as avaliações de conforto dos quartos aumentaram, respondeu a outra. Sorri discretamente, sabendo que aquela pequena mudança tinha sido resultado direto do nosso quadro de sugestões. Era gratificante ver como ideias simples podiam fazer tanta diferença. Júlia, por sua vez, focou em melhorar a eficiência da recepção. Ela criou um guia rápido com as perguntas mais frequentes dos hóspedes e as melhores respostas, compartilhando-o com toda a equipe. Isso não apenas agilizou o atendimento, mas também deu mais confiança aos funcionários novatos. No entanto, nem tudo eram flores. O Sr. Nogueira continuava sua gestão autoritária e tínhamos que ser extremamente cuidadosos para não despertar suas suspeitas. Houve momentos em que quase fomos pegos, como na vez em que ele entrou abruptamente na sala de descanso enquanto discutíamos novas ideias. Por sorte, conseguimos disfarçar rapidamente, fingindo uma conversa casual sobre o cardápio do dia. Uma tarde, enquanto eu servia drinks no bar do hotel, tive um encontro que mudaria o rumo dos acontecimentos. Uma senhora elegante sentou-se no balcão pedindo um martini. Primeira vez no Estrela Dourada? Perguntei casualmente enquanto preparava sua bebida. Ela sorriu, um brilho de reconhecimento em seus olhos. Oh, não. Venho aqui há anos. Na verdade, sou amiga de longa data da família Mendes. Meu coração quase parou. Ela era Beatriz Almeida, uma das melhores amigas da minha mãe. Forcei um sorriso, rezando para que meu disfarce fosse bom o suficiente. É mesmo? Deve ter visto muitas mudanças por aqui, então. Comentei, tentando manter a calma. Beatriz suspirou. Sim, infelizmente nem todas para melhor. Sabe, este hotel costumava ter uma atmosfera tão calorosa. Agora, bem, algo parece ter se perdido. Engoli em seco, sentindo uma mistura de culpa e determinação. Talvez as coisas estejam prestes a mudar, disse mais para mim mesmo do que para ela. Ela me olhou curiosamente, mas antes que pudesse dizer algo, foi interrompida por um estrondo vindo da cozinha. Corri para ver o que estava acontecendo. A cena que encontrei era caótica. O chefe Carlos estava cercado por panelas caídas, o rosto vermelho de raiva e frustração. Não aguento mais, ele gritava. Como esperam que eu prepare refeições de qualidade com estes equipamentos sucateados? O Sr. Nogueira apareceu em segundos, seu rosto uma máscara de fúria contida. Controle-se, Carlos. Os hóspedes podem ouvir. Que ouçam, rebateu Carlos. Talvez assim alguém finalmente faça algo a respeito. Percebi que era hora de intervir. Aproximei-me calmamente, colocando uma mão no ombro de Carlos. Chefe, por que não damos uma volta? Um pouco de ar fresco pode ajudar, sugeri lançando um olhar significativo para Júlia, que havia chegado atraída pela comoção. Enquanto eu levava Carlos para o jardim dos fundos, vi Júlia assumindo o controle da situação, acalmando os outros funcionários e reassegurando os hóspedes curiosos. No jardim, Carlos desabou em um banco, parecendo derrotado. Desculpe pelo showzinho, ele murmurou. É que é frustrante. Sei que posso oferecer muito mais, mas com o equipamento atual é impossível. Foi nesse momento que tive uma ideia. E se pudéssemos melhorar as coisas aos poucos? Sugeri. Pequenas mudanças que não chamariam muita atenção, mas fariam diferença na cozinha. Os olhos de Carlos se iluminaram. Como o quê? Nas horas seguintes, elaboramos um plano. Usaríamos parte do orçamento de manutenção para substituir gradualmente os equipamentos mais problemáticos.
Começaríamos com itens menores, como facas e panelas, e aos poucos iríamos progredindo. Quando voltamos para dentro, encontrei Júlia me esperando ansiosamente. "O que aconteceu?" ela perguntou preocupada. Expliquei nosso plano e vi seu rosto se iluminar com entusiasmo. "Isso é brilhante, Rafael. Podemos aplicar a mesma lógica em outros departamentos também." Nos dias que se seguiram, implementamos nossa estratégia de melhorias invisíveis. Na lavanderia, substituímos algumas máquinas de lavar. Na manutenção, adquirimos novas ferramentas. Cada pequena mudança era como uma peça de quebra-cabeça se encaixando, melhorando gradualmente a operação do hotel. O impacto foi sutil, mas significativo. Os funcionários pareciam mais animados, trabalhando com equipamentos que funcionavam adequadamente. A qualidade do serviço melhorou e as reclamações dos hóspedes começaram a diminuir. No entanto, nossa alegria foi de curta duração. Uma manhã encontrei um bilhete anônimo em meu armário. "Pare de se intrometer ou haverá consequências." Mostrei o bilhete a Júlia, que empalideceu. "Alguém descobriu o que estamos fazendo", ela sussurrou. "Ou talvez seja apenas o Sr. Nogueira tentando nos assustar", sugeri, embora não estivesse tão certo. A tensão no ar era palpável. Sabíamos que estávamos pisando em terreno perigoso, mas também sentíamos que não podíamos parar agora. As melhorias eram reais e, pela primeira vez em muito tempo, havia um sentimento de esperança entre os funcionários. "O que faremos?" Júlia perguntou, sua voz tremendo ligeiramente. Olhei para ela sentindo uma determinação renovada. "Continuaremos", respondi firmemente. "Mas precisamos ser ainda mais cuidadosos. E talvez seja a hora de trazer mais pessoas para o nosso lado." Enquanto discutíamos nossos próximos passos, não pude deixar de pensar em quão longe havíamos chegado e em quanto ainda havia por fazer. O hotel estava mudando, sim, mas o verdadeiro desafio ainda estava por vir. Olhando pela janela do restaurante, vi o sol se pondo sobre a cidade de São Paulo. As luzes do hotel começavam a se acender, criando um brilho acolhedor. Naquele momento, fiz uma promessa silenciosa. Faria o que fosse necessário para devolver ao Hotel Estrela Dourada seu verdadeiro brilho, não importava o custo pessoal. Mal sabia eu que essa promessa seria testada de maneiras que eu jamais poderia imaginar, e que as próximas semanas trariam desafios que exigiriam cada grama de minha coragem e determinação. As semanas que se seguiram ao bilhete ameaçador foram tensas. Júlia e eu nos mantivemos vigilantes, sempre olhando por cima dos ombros, tentando adivinhar quem poderia estar nos observando. Apesar do medo, continuamos com nossas pequenas melhorias, determinados a não deixar que a intimidação nos detivesse. Foi nesse clima de apreensão que o Sr. Nogueira anunciou um evento que agitaria todo o hotel, um grandioso baile de máscaras para celebrar o aniversário de 50 anos do Estrela Dourada. "Este evento precisa ser perfeito", ele declarou em uma reunião geral. "É nossa chance de mostrar que ainda somos o melhor hotel de São Paulo. Qualquer erro será severamente punido." Seus olhos percorreram a sala, detendo-se por um momento em mim e Júlia. Senti um calafrio percorrer minha espinha. Será que ele suspeitava de algo? Nos dias que antecederam o baile, o hotel se transformou em um formigueiro de atividade frenética. Decoradores iam e vinham, enormes arranjos de flores eram entregues, e o chefe Carlos passava horas trancado na cozinha, aperfeiçoando o menu. Júlia e eu vimos nesse evento uma oportunidade única. Se conseguíssemos fazer tudo dar certo, poderíamos provar o valor das mudanças que estávamos implementando. "Precisamos nos certificar de que cada detalhe esteja perfeito", disse Júlia, enquanto revisávamos a lista de convidados. "Esta pode ser nossa grande chance." Concordei, sentindo o peso da responsabilidade. "Vamos dividir as tarefas. Você cuida da recepção e acomodação dos convidados VIP, e eu supervisiono o serviço do banquete." Trabalhamos incansavelmente nos bastidores, coordenando equipes, verificando cada minúcia. Implementamos um sistema de comunicação eficiente entre os departamentos, algo que há muito tempo era necessário. Na véspera do grande dia, enquanto fazíamos uma última verificação no salão de festas, Júlia parou de repente, virando-se para mim com uma expressão séria. "Rafael", ela começou hesitante, "há algo que venho querendo te perguntar há semanas."
Senti meu coração acelerar. O que é? Quem é você realmente? Seus olhos me perfuravam. Às vezes, a maneira como você fala, as decisões que toma, não parecem ser de alguém que está tendo seu primeiro emprego em um hotel. Por um momento, considerei contar a verdade. O peso do segredo estava se tornando cada vez mais difícil de carregar. Mas sabia que ainda não era o momento certo. Júlia, eu... Comecei, mas fui interrompido pelo som de vidro quebrando. Corremos para a cozinha e encontramos um cenário de caos. Uma das grandes geladeiras industriais havia parado de funcionar, e dezenas de pratos preparados para o banquete estavam em risco de estragar. "Isso é um desastre!" gritou o chefe Carlos, puxando os cabelos. "O senhor Nogueira vai me matar." Foi nesse momento que percebi. Era hora de tomar uma decisão ousada. "Chefe, lembra daquele fornecedor de equipamentos que mencionei semanas atrás?" Perguntei, minha mente trabalhando rapidamente. "Acho que posso conseguir uma geladeira nova até amanhã de manhã." Carlos me olhou incrédulo. "Como?" "Confia em mim", respondi, já pegando meu celular. "Só preciso fazer algumas ligações." Passei as próximas horas em uma maratona de telefonemas, usando contatos que tinha da minha vida como Ricardo Mendes, mas sempre com cuidado para não revelar minha verdadeira identidade. Por volta das 3 da manhã, ouvi o som de um caminhão chegando aos fundos do hotel. "É um milagre", exclamou Carlos ao ver a nova geladeira sendo instalada. "Como você conseguiu isso, Rafael?" Dei de ombros, tentando parecer modesto. "Às vezes, tudo o que precisamos é um pouco de persistência." A manhã do baile chegou, e com ela uma energia elétrica que percorria todo o hotel. Funcionários corriam de um lado para o outro, dando os últimos retoques em tudo. Eu estava no saguão ajustando a posição de alguns arranjos florais quando vi uma figura familiar entrar pela porta principal. Meu coração quase parou. Era meu pai, Antônio Mendes. Ele caminhou majestosamente pelo saguão, cumprimentando funcionários aqui e ali. Quando seus olhos encontraram os meus, houve um momento de hesitação. Por um segundo aterrorizante, pensei que ele me reconheceria. Mas então ele simplesmente sorriu e passou por mim, dirigindo-se à recepção. Soltei a respiração que nem percebi que estava segurando. À medida que a noite se aproximava, os convidados começaram a chegar. Era um desfile deslumbrante de vestidos de gala e máscaras elaboradas. Júlia estava radiante em seu posto na recepção, guiando os convidados com graça e eficiência. O baile em si era um espetáculo. O salão brilhava com milhares de luzes, a música da orquestra preenchia o ar, e o aroma delicioso da comida preparada por Carlos flutuava pelo ambiente. Eu circulava entre os convidados, certificando-me de que tudo corria bem, quando ouvi uma voz familiar atrás de mim. "Garçom, mais uma taça de champanhe, por favor." Virei-me e me vi face a face com Beatriz Almeida, a amiga de minha mãe que quase me reconheceu semanas atrás. Ela usava uma máscara ornamentada com penas de pavão, mas seus olhos perspicazes eram inconfundíveis. "Claro, senhora", respondi, mantendo minha voz neutra enquanto lhe entregava uma taça. Ela a pegou, mas não se afastou. Em vez disso, inclinou-se ligeiramente e sussurrou: "Sabe, você me lembra muito alguém que conheço. Um jovem brilhante, herdeiro de um império hoteleiro. Curioso, não?" Senti o sangue gelar em minhas veias. Antes que pudesse responder, ouvi um estrondo vindo da cozinha, seguido por gritos. "Com licença", murmurei, afastando-me rapidamente de Beatriz e correndo em direção à fonte do tumulto. Na cozinha, encontrei uma cena de caos. Uma das mesas de buffet havia desabado, espalhando comida por todo o chão. O senhor Nogueira estava lá, seu rosto vermelho de raiva, gritando com Carlos e a equipe da cozinha. "Incompetentes! Vão arruinar tudo!" ele vociferava. Foi nesse momento que tomei uma decisão. Não podia mais ficar nos bastidores. "Senhor Nogueira", chamei, minha voz firme. "Posso sugerir uma solução?" Todos os olhos se voltaram para mim. Vi Júlia na porta da cozinha, seus olhos arregalados de preocupação. "E quem é você para sugerir qualquer coisa?" Nogueira rosnou. Respirei fundo. Era agora ou nunca. "Meu nome é Ricardo Mendes", disse, removendo a máscara que usava como parte do uniforme do baile. "E acho que tenho algumas ideias sobre como salvar esta situação." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor.
Vi os olhos de Júlia se arregalarem em choque, a boca de Carlos se abrir em surpresa e o rosto do Sr. Nogueira empalidecer. Naquele momento, enquanto enfrentava as consequências da minha revelação, percebi que o verdadeiro desafio estava apenas começando. O baile de máscaras havia terminado, mas o jogo real estava prestes a começar. O silêncio que se seguiu à minha revelação foi quebrado pelo som de uma taça de cristal estilhaçando no chão. Todos os olhares se voltaram para Júlia, que estava parada na entrada da cozinha, a mão ainda estendida no ar onde antes segurava a taça. Você é Ricardo Mendes? Ela balbuciou, sua voz mal passando de um sussurro. Antes que eu pudesse responder, o Sr. Nogueira recuperou a compostura. Seu rosto, antes pálido de choque, agora se contorcia numa máscara de fúria. Isso é algum tipo de brincadeira? Ele rosnou avançando em minha direção. Você acha que pode simplesmente chegar aqui e... É verdade. Uma voz grave e familiar interrompeu. Meu pai, Antônio Mendes, entrou na cozinha, sua presença imponente, silenciando todos instantaneamente. Ricardo é meu filho e o herdeiro legítimo deste hotel. O caos que se seguiu foi indescritível. Funcionários cochichavam furiosamente. O chefe Carlos parecia estar tendo um colapso nervoso. E Júlia... Bem, Júlia simplesmente saiu correndo da cozinha. Pai, comecei, sentindo o peso de semanas de mentiras e segredos. Eu posso explicar. Antônio ergueu a mão silenciando-me. Não aqui, não agora. Temos um baile para salvar primeiro. Com uma eficiência que me lembrou por que ele era tão respeitado no ramo hoteleiro, meu pai rapidamente assumiu o controle da situação. Em questão de minutos, uma nova mesa de buffet foi montada, os convidados foram apaziguados com desculpas elegantes e taças de champanhe extra, e a festa voltou a fluir como se nada tivesse acontecido. Enquanto isso, eu me vi dividido entre a necessidade de ajudar na crise e o desejo desesperado de encontrar Júlia e explicar tudo. Foi só depois de 1 hora, quando a situação finalmente se estabilizou, que consegui me esgueirar para fora do salão de festas. Encontrei-a no Jardim dos Fundos, sentada em um banco de pedra, olhando fixamente para a pequena fonte que decorava o centro do espaço. Quando me aproximei, ela nem se virou para me olhar. Júlia, Por quê? Ela me interrompeu, sua voz carregada de mágoa. Por que mentir? Por que toda essa farsa? Sentei-me ao lado dela, mantendo uma distância respeitosa. Eu precisava ver Júlia. Precisava entender o que estava acontecendo de verdade no hotel, longe dos relatórios polidos e das estatísticas manipuladas. Ela finalmente se virou para me encarar, seus olhos brilhando com lágrimas não derramadas. E eu fui apenas parte do seu experimento? A dor em sua voz me atingiu como um soco no estômago. Não, exclamei, talvez com mais força do que pretendia. Você é real. Tudo o que vivemos, tudo o que construímos juntos foi genuíno. Júlia soltou uma risada amarga. Genuíno? Baseado em uma mentira? Baseado em um propósito compartilhado. Corrigi gentilmente. Lembra de todas as melhorias que fizemos? Das vidas que mudamos? Isso foi real, Júlia. Mais real do que qualquer título ou posição que eu possa ter. Ela ficou em silêncio por um longo momento, absorvendo minhas palavras. Finalmente, com um suspiro profundo, ela falou. E agora? O que acontece a partir daqui? Antes que eu pudesse responder, ouvi passos se aproximando. Era meu pai, acompanhado pelo Sr. Nogueira, que parecia ter envelhecido 10 anos na última hora. Ricardo, meu pai chamou, sua voz séria. Precisamos conversar, todos nós. Nos minutos seguintes, nos reunimos em uma pequena sala de conferências adjacente ao salão de festas. A tensão no ar era palpável. Meu pai ocupou a cabeceira da mesa, com o Sr. Nogueira à sua direita, parecendo um homem prestes a enfrentar um pelotão de fuzilamento. Júlia e eu nos sentamos do lado oposto, com o chefe Carlos completando o grupo. Primeiro, meu pai começou, quero deixar claro que as ações do meu filho, embora não convencionais, foram aprovadas por mim. Vi o Sr. Nogueira empalidecer ainda mais, se é que isso era possível. No entanto, meu pai continuou, o que descobrimos durante este experimento é profundamente perturbador. Foi então que as comportas se abriram.
Durante as próximas 2 horas, discutimos tudo: as condições de trabalho abusivas, os cortes de custos irresponsáveis, os acordos suspeitos com fornecedores. O Sr. Nogueira tentou se defender, mas cada argumento seu era rebatido por evidências que Júlia e eu havíamos coletado ao longo das semanas. Sr. Nogueira, meu pai finalmente declarou, sua voz carregada de decepção, seus serviços não serão mais necessários. Por favor, limpe seu escritório até o final da semana. O ex-gerente saiu da sala cabisbaixo, uma sombra do homem intimidador que costumava ser. Com sua saída, meu pai se voltou para mim, Júlia e Carlos. Agora, o verdadeiro trabalho começa. Precisamos reconstruir este hotel, não apenas sua estrutura física, mas sua alma. Olhei para Júlia, buscando em seus olhos algum sinal de que ainda confiava em mim, de que ainda acreditava no que podíamos realizar juntos. Estou dentro, ela disse, surpreendendo a todos. Mas com uma condição: total transparência daqui para frente. Nada de segredos, nada de jogos. Assenti sentindo um misto de alívio e gratidão. Concordo plenamente. Meu pai sorriu, parecendo genuinamente orgulhoso. Ótimo. Ricardo, quero que você lidere essa transformação. Júlia, considerando seu comprometimento e visão, gostaria de oferecer a você o cargo de gerente de operações. Os olhos de Júlia se arregalaram em surpresa, mas ela rapidamente recuperou a compostura. Seria uma honra, Sr. Mendes. As horas seguintes foram um turbilhão de planejamento e discussões. Enquanto o baile continuava lá fora, nós lançávamos as bases para uma nova era do Hotel Estrela Dourada. Já passava das 3 da manhã quando finalmente encerramos a reunião. Exaustos, mas esperançosos, saímos da sala de conferências para encontrar o salão de festas quase vazio. Apenas alguns funcionários limpando os últimos vestígios da celebração. Júlia parou no meio do salão, olhando ao redor pensativamente. Sabe, ela disse, virando-se para mim, acho que finalmente entendo por que você fez o que fez. É mesmo? Perguntei curioso. Ela assentiu. Às vezes, para realmente ver a verdade, precisamos nos despir de nossas máscaras e títulos. Você fez isso literalmente. Não pude evitar um sorriso. E você acha que valeu a pena? Júlia olhou para mim, um brilho de determinação em seus olhos. Isso depende de nós agora, não é? Temos muito trabalho pela frente. Enquanto caminhávamos juntos para fora do salão, em direção ao nascer do sol, que começava a despontar no horizonte, senti uma mistura de excitação e apreensão. O desafio que tínhamos pela frente era imenso, mas pela primeira vez em muito tempo, senti que estávamos no caminho certo. O Hotel Estrela Dourada estava prestes a brilhar novamente, não apenas por seu luxo ou prestígio, mas pela dedicação e paixão das pessoas que o faziam funcionar. E eu, Ricardo Mendes, estava determinado a liderar essa transformação, não como um herdeiro distante, mas como alguém que realmente entendia o coração do hotel. O baile de máscaras havia terminado, mas nossa verdadeira jornada estava apenas começando. Os dias que se seguiram ao baile de máscaras foram uma montanha-russa de emoções e desafios. A notícia da minha verdadeira identidade e da demissão do Sr. Nogueira se espalhou rapidamente pelo hotel, criando uma mistura de excitação e apreensão entre os funcionários. Numa manhã ensolarada, reuni toda a equipe no grande salão de eventos. Olhando para o mar de rostos à minha frente, alguns curiosos, outros desconfiados, senti o peso da responsabilidade que agora carregava. Bom dia a todos, me comecei, minha voz ecoando pelo microfone. Sei que muitos de vocês têm perguntas e prometo responder a todas elas. Mas primeiro, quero deixar algo claro. O Hotel Estrela Dourada está prestes a passar por uma grande transformação e cada um de vocês é fundamental nesse processo. Vi alguns sorrisos hesitantes se formando, misturados com expressões de dúvida. Nas últimas semanas, trabalhei ao lado de vocês. Experimentei suas lutas diárias e vi de perto o incrível potencial que temos aqui. Agora quero usar esse conhecimento para fazer deste hotel não apenas um lugar melhor para nossos hóspedes, mas também para todos nós que o fazemos funcionar. Apresentei então nosso plano inicial. Aumento salarial para todos os funcionários, melhoria nas condições de trabalho, implementação de um sistema de sugestões e feedbacks
e um programa de treinamento e desenvolvimento profissional. A reação foi majoritariamente positiva, com aplausos entusiasmados ecoando pelo salão. No entanto, notei que alguns membros da equipe, especialmente os mais antigos, pareciam céticos. Nos dias que se seguiram, Júlia e eu mergulhamos de cabeça no trabalho de reestruturação. Passávamos horas revisando procedimentos, analisando feedbacks e planejando melhorias. Era exaustivo, mas incrivelmente gratificante ver as mudanças começando a tomar forma. Uma tarde, enquanto revisávamos os novos procedimentos de atendimento ao cliente, Júlia de repente parou e me olhou com uma expressão séria. "Ricardo", ela começou hesitante, "você já pensou que talvez nem todos estejam felizes com essas mudanças?" Franzi a testa confuso. "Como assim? Estamos melhorando as coisas para todos, não estamos?" Júlia suspirou. "Sim, mas mudança nem sempre é fácil. Algumas pessoas estavam confortáveis com o antigo sistema, por mais disfuncional que fosse, e há aqueles que eram beneficiados pelo modo como as coisas funcionavam antes." Suas palavras me atingiram como um balde de água fria. Claro, como eu não havia pensado nisso antes. O senhor Nogueira não agia sozinho. Ele tinha aliados, pessoas que lucravam com os acordos obscuros e os cortes de custos. Nos dias seguintes, comecei a notar sinais sutis de resistência. Pequenos acidentes começaram a acontecer. Reservas importantes misteriosamente canceladas, equipamentos novos danificados, rumores maliciosos circulando entre os funcionários. A situação atingiu o ápice quando, uma noite, fui acordado por uma ligação frenética de Carlos, o chefe. "Sr. Mendes, é uma emergência", ele gritou ao telefone. "A cozinha, alguém sabotou todos os fornos. Temos um evento importante amanhã e não temos como preparar nada." Corri para o hotel, o coração acelerado. Ao chegar à cozinha, encontrei um cenário de devastação. Os fornos recém-adquiridos estavam completamente inutilizados, com seus painéis de controle destruídos. Júlia chegou momentos depois, ofegante. "Meu Deus", ela murmurou, olhando ao redor. "Quem faria isso?" Passamos a noite inteira trabalhando para resolver a situação. Acionamos contatos de emergência, improvisamos com equipamentos portáteis e, milagrosamente, conseguimos ter tudo pronto a tempo para o evento do dia seguinte. Mas o incidente deixou claro que enfrentávamos uma oposição séria e determinada. Na manhã seguinte, convoquei uma reunião de emergência com a equipe de gerência. "Precisamos identificar quem está por trás disso", declarei, a exaustão e a frustração evidentes em minha voz. "Não podemos permitir que sabotem tudo o que estamos tentando construir." Foi Júlia quem sugeriu uma abordagem diferente. "E se, em vez de procurar culpados, tentássemos entender por que eles estão resistindo? Talvez haja preocupações legítimas que não estamos vendo." Sua sugestão me pegou de surpresa, mas quanto mais eu pensava nisso, mais sentido fazia. Decidimos organizar uma série de reuniões abertas, onde os funcionários pudessem expressar suas preocupações e sugestões sem medo de represálias. As primeiras sessões foram tensas. Muitos estavam relutantes em falar, temendo consequências. Mas aos poucos, as barreiras começaram a cair. Descobrimos que alguns funcionários mais antigos temiam que as mudanças os deixassem para trás. Outros estavam preocupados que a nova abordagem mais transparente exporia práticas questionáveis das quais haviam participado no passado. Um momento particularmente marcante ocorreu quando Dona Cecília, uma camareira que trabalhava no hotel há mais de 30 anos, se levantou para falar. "Vocês falam de mudança e melhoria", ela disse, sua voz trêmula, mas determinada. "Mas já viram tantos gerentes novos chegarem com grandes promessas. No final, sempre voltamos ao mesmo. Por que seria diferente desta vez?" Seu comentário atingiu o cerne da questão. A desconfiança não era apenas sobre as mudanças atuais, mas sobre anos de promessas quebradas e expectativas frustradas. Naquele momento, entendi que nossa tarefa era muito maior do que simplesmente implementar novas políticas ou melhorar processos. Precisávamos reconstruir a confiança, mostrar que desta vez era diferente. Inspirado por essa realização, propus um novo programa, Um Dia na Vida.
Cada membro da equipe de gerência, incluindo eu mesmo, passaria regularmente um dia inteiro trabalhando em diferentes setores do hotel. Não como supervisores, mas como membros regulares da equipe. Queremos entender verdadeiramente os desafios que vocês enfrentam, expliquei. E queremos que vocês vejam que estamos comprometidos em fazer a diferença, não apenas com palavras, mas com ações. A ideia foi recebida com um misto de surpresa e cautela. Mas à medida que o programa foi sendo implementado, começamos a ver mudanças reais. Lembro-me vividamente do dia em que passei trabalhando na lavanderia. O calor sufocante, o barulho ensurdecedor das máquinas, a pressão constante para manter tudo funcionando sem atrasos. Ao final do turno, estava exausto, suado e com um novo respeito pelos funcionários que faziam esse trabalho diariamente. Júlia teve uma experiência semelhante na recepção, lidando com hóspedes irritados e demandas impossíveis. Cada experiência nos dava insights valiosos sobre como melhorar as condições de trabalho e os processos. Gradualmente, começamos a ver uma mudança na atmosfera do hotel. A resistência inicial foi dando lugar a um cauteloso otimismo. Funcionários que antes eram céticos começaram a se envolver mais, oferecendo sugestões e se voluntariando para liderar iniciativas de melhoria. Uma tarde, enquanto caminhava pelo saguão do hotel, ouvi algo que me encheu de esperança. 2 funcionários conversavam animadamente sobre uma nova ideia para melhorar o serviço de quarto. Devíamos falar com o Ricardo sobre isso, um deles disse. Ele vai gostar de ouvir. Ouvir meu nome sendo usado assim, com familiaridade e confiança, me fez perceber que estávamos no caminho certo. Lentamente, mas seguramente, estávamos reconstruindo não apenas o hotel, mas a confiança e o espírito de equipe que haviam se perdido ao longo dos anos. Naquela noite, sentado em meu escritório olhando para a cidade iluminada lá fora, refleti sobre o quanto havíamos progredido e o quanto ainda tínhamos pela frente. O Hotel Estrela Dourada estava se transformando, não apenas em sua estrutura e processos, mas em sua essência. E eu, Ricardo Mendes, estava me transformando junto com ele. Não era mais apenas o herdeiro distante ou o garçom disfarçado. Era alguém que estava aprendendo a cada dia o verdadeiro significado de liderança e o valor inestimável de uma equipe unida e motivada. O caminho à frente ainda era longo e cheio de desafios, mas pela primeira vez em muito tempo, senti que estávamos verdadeiramente brilhando, como o nome de nossa rede sugeria. E esse brilho vinha não do luxo ou da opulência, mas do espírito renovado das pessoas que faziam o Hotel Estrela Dourada ser o que era. Os meses voaram enquanto implementávamos nossas mudanças no Hotel Estrela Dourada. Cada dia trazia novos desafios, mas também novas conquistas. O ambiente no hotel havia se transformado drasticamente. Sorrisos genuínos substituíram olhares temerosos, a cooperação tomou o lugar da competição desenfreada e um senso de orgulho começou a permear todos os departamentos. No entanto, eu sabia que ainda tínhamos um longo caminho pela frente. Nossa verdadeira prova de fogo estava por vir. Numa tarde de quinta-feira, recebi um telefonema que fez meu coração disparar. Era Pierre Leblanc, o renomado crítico de hotéis cuja opinião podia fazer ou quebrar a reputação de qualquer estabelecimento no ramo. Sr. Mendes, sua voz ressoou pelo telefone. Ouvi rumores interessantes sobre as mudanças no Estrela Dourada. Gostaria de ver por mim mesmo. Estarei chegando amanhã para uma estadia de 3 dias. Espero que não se importe com a falta de aviso prévio. Engoli em seco. Claro que não, Sr. Leblanc. Será um prazer recebê-lo. Assim que desliguei, corri para encontrar Júlia. Encontrei-a no jardim, supervisionando a instalação de um novo sistema de irrigação mais sustentável. Júlia, exclamei ofegante. Pierre Leblanc está vindo. Amanhã. Seus olhos se arregalaram. O Pierre Leblanc? O crítico que... Exatamente, interrompi. Temos menos de 24 horas para nos preparar. Passamos as horas seguintes em um frenesi de atividade. Reunimos todas as equipes, revisamos cada detalhe dos nossos novos procedimentos e nos certificamos de que todos entendiam a importância desta visita. No entanto, no meio de todo o planejamento, notei algo preocupante. Alguns funcionários pareciam tensos, quase em pânico.
O que está acontecendo, né? Perguntei a Carlos, que parecia particularmente nervoso. O chefe suspirou profundamente. Ricardo, você não entende. LeBlanc não é apenas um crítico, ele é um predador. Ele se delicia em encontrar falhas, em expor fraquezas. Na última vez que ele esteve aqui há anos, sua crítica foi tão devastadora que 3 funcionários pediram demissão no dia seguinte. Suas palavras me atingiram como um soco. Percebi que, em nossa pressa de impressionar, estávamos correndo o risco de perder de vista o que realmente importava. Subi em uma cadeira no meio do saguão e pedi a atenção de todos. Pessoal, ouçam. Comecei sentindo todos os olhares sobre mim. Sei que estamos todos nervosos com a visita de amanhã, mas quero que se lembrem de uma coisa. Não estamos fazendo isso por LeBlanc. Estamos fazendo isso por nós. Fiz uma pausa, olhando nos olhos de cada pessoa ali. Nas últimas semanas, vocês transformaram este hotel. Não porque alguém mandou, mas porque acreditaram que podíamos ser melhores. Então, amanhã, quando LeBlanc chegar, não quero que tentem ser perfeitos. Quero que sejam vocês mesmos, dedicados, apaixonados e genuínos. Vi sorrisos hesitantes começarem a aparecer entre a multidão. Se cometermos erros, cometeremos. Se algo der errado, resolveremos juntos. O que importa não é a perfeição, mas como lidamos com os desafios. É isso que nos define agora. Quando terminei, senti uma mudança no ar. A tensão havia sido substituída por uma determinação calma. Estávamos prontos. Na manhã seguinte, LeBlanc chegou pontualmente às 10 horas. Alto, magro e com um olhar penetrante, ele exalava uma aura de autoridade que fez todos ao seu redor se endireitarem instintivamente. Bem-vindo ao Hotel Estrela Dourada, Sr. LeBlanc. Cumprimentei-o, estendendo a mão. Ele a apertou firmemente, seus olhos nunca deixando os meus. Obrigado, Sr. Mendes. Estou ansioso para ver se os rumores sobre suas inovações são verdadeiros. Os 3 dias seguintes foram uma montanha-russa de emoções. LeBlanc era meticuloso, observando cada detalhe, fazendo perguntas incisivas e testando nossos limites de todas as formas possíveis. Houve momentos de triunfo, como quando ele elogiou a nova política de sustentabilidade que havíamos implementado, ou quando ficou visivelmente impressionado com o programa de desenvolvimento profissional para os funcionários. Mas também houve desafios. Em sua segunda noite, LeBlanc pediu um prato que não estava no menu, em um horário fora do serviço normal da cozinha. Vi o pânico nos olhos de Carlos, mas antes que eu pudesse intervir, Dona Cecília, a camareira veterana, deu um passo à frente. Sr. LeBlanc, ela disse com um sorriso caloroso, enquanto nossa cozinha prepara seu pedido especial, que tal eu lhe contar algumas histórias sobre os 30 anos que passei neste hotel? Garanto que serão mais saborosas que qualquer prato. Para minha surpresa, LeBlanc aceitou a oferta com um sorriso. Passou a hora seguinte ouvindo atentamente as histórias de Dona Cecília, rindo e fazendo perguntas. Quando o prato finalmente chegou, preparado com esmero por Carlos e sua equipe, LeBlanc mal pareceu notar, tão envolvido estava na conversa. No último dia de sua estadia, LeBlanc pediu para falar comigo em particular. Meu coração batia forte enquanto o levava até meu escritório. Sr. Mendes, ele começou, seu tom sério. Vi muitas coisas interessantes nos últimos dias. Assenti, esperando ansiosamente sua avaliação. Suas mudanças são incomuns, continuou. Arriscadas até. Muitos diriam que dar tanto poder e voz aos funcionários é uma receita para o desastre na indústria hoteleira. Senti meu coração afundar. Será que tudo que havíamos conquistado seria descartado? Mas então, para minha surpresa, LeBlanc sorriu. Um sorriso genuíno que iluminou seu rosto geralmente sério. Mas sabe de uma coisa? Funciona. Não vi apenas um hotel bem administrado. Vi uma comunidade. Pessoas que se importam não apenas com seu trabalho, mas umas com as outras e com os hóspedes. Soltei a respiração que nem percebi que estava segurando. Obrigado, Sr. LeBlanc, consegui dizer. Isso significa muito para nós. Ele assentiu. Tenho apenas uma pergunta. Por quê? Por que arriscar tanto, Car? Por que não simplesmente seguir o modelo tradicional que funcionou por tanto tempo? Pensei por um momento antes de responder.
Porque um hotel não é apenas um prédio ou um negócio, é um lar temporário para nossos hóspedes e um lar permanente para nossa equipe. E um lar deve ser construído com cuidado, respeito e amor. LeBlanc me estudou por um longo momento antes de se levantar. Senhor Mendes, acho que você acaba de redefinir o significado de hospitalidade para mim. Parabéns. Quando LeBlanc partiu naquela tarde, havia uma sensação de realização pairando no ar. Não sabíamos exatamente o que ele escreveria em sua crítica, mas tínhamos certeza de que havíamos dado o melhor de nós. Naquela noite, organizamos uma pequena celebração para a equipe. Enquanto observava todos conversando animadamente, compartilhando histórias sobre os últimos dias, senti uma mão em meu ombro. Era Júlia. Conseguimos, ela disse sorrindo. Retribuí o sorriso. Sim, conseguimos. Mas sabe de uma coisa? Mesmo que a crítica de LeBlanc não seja perfeita, ainda assim teremos vencido. Porque o que construímos aqui é maior do que qualquer avaliação. Júlia assentiu, seus olhos brilhando. É verdade. Transformamos mais do que um hotel. Transformamos vidas. Enquanto nos juntávamos à celebração, refleti sobre a jornada que havíamos percorrido. De um herdeiro disfarçado a um líder que aprendeu o verdadeiro valor de cada pessoa em sua equipe. O Hotel Estrela Dourada brilhava mais do que nunca, não pelo luxo de suas instalações, mas pela luz que emanava de cada um de seus funcionários. E eu sabia com uma certeza profunda que, independentemente dos desafios que o futuro pudesse trazer, enfrentaríamos juntos como a família que havíamos nos tornado. Um ano se passou desde a visita de Pierre LeBlanc ao Hotel Estrela Dourada. Sua crítica, publicada algumas semanas após sua estadia, havia sido mais do que favorável. Foi uma ode à inovação e à humanização no ramo hoteleiro. As palavras de LeBlanc ecoaram pelo setor, atraindo a atenção de hóspedes, investidores e até mesmo de outros hotéis curiosos para entender nossa fórmula de sucesso. Numa manhã ensolarada de sábado, exatamente um ano após a partida de LeBlanc, reuni toda a equipe no grande salão de eventos. O ambiente estava vibrante, repleto de rostos sorridentes e olhares expectantes. Era difícil acreditar o quanto havíamos progredido em tão pouco tempo. Bom dia a todos, eu comecei, minha voz carregada de emoção. Há um ano estávamos aqui, tensos e ansiosos, nos preparando para o que acreditávamos ser o maior desafio de nossas vidas profissionais. Hoje, estamos aqui para celebrar não apenas o sucesso que alcançamos, mas a jornada que percorremos juntos. Olhei ao redor da sala, vendo sorrisos de reconhecimento e acenos de cabeça. Cada rosto ali tinha uma história. Cada pessoa havia contribuído de maneira única para nossa transformação. O Hotel Estrela Dourada sempre foi conhecido por seu luxo e elegância, continuei. Mas o que descobrimos no último ano é que nossa verdadeira estrela, nosso verdadeiro ouro, são vocês. Cada um de vocês que acordou todos os dias determinado a fazer a diferença, a superar desafios e a criar algo extraordinário. Fiz uma pausa, deixando minhas palavras serem absorvidas. Hoje, não estamos apenas celebrando números impressionantes em nossa receita ou as críticas brilhantes que recebemos. Estamos celebrando as vidas que transformamos, as nossas e as de nossos hóspedes. Convidei então alguns membros da equipe para compartilhar suas experiências. Dona Cecília, a camareira veterana, falou sobre como o novo programa de desenvolvimento profissional a inspirou a aprender inglês, permitindo que ela se comunicasse melhor com os hóspedes internacionais. Carlos, o chefe, compartilhou como a liberdade criativa e o apoio da equipe o levaram a criar um menu inovador que mesclava culinária tradicional brasileira com técnicas modernas, ganhando reconhecimento nacional. Júlia, agora oficialmente nossa diretora de operações, falou sobre a revolução silenciosa que havíamos iniciado no setor hoteleiro, com outros estabelecimentos nos procurando para aprender sobre nossas práticas de gestão humanizada. Cada história era um testemunho vivo do que havíamos construído juntos, mas a surpresa da manhã ainda estava por vir. Tenho um anúncio especial a fazer, disse, sentindo o peso do momento. Como vocês sabem, o sucesso do Estrela Dourada inspirou mudanças em toda a nossa rede de hotéis, e agora
Estamos prontos para dar o próximo passo. Fiz uma pausa dramática, vendo a curiosidade nos olhos de todos. Hoje estou orgulhoso de anunciar o lançamento da Fundação Estrela Dourada. Uma organização sem fins lucrativos, dedicada a promover práticas de trabalho éticas e sustentáveis na indústria hoteleira. Não apenas no Brasil, mas em todo o mundo. A sala explodiu em aplausos e exclamações de surpresa. Mas isso não é tudo, continuei, quando o barulho diminuiu. Cada um de vocês será um acionista desta fundação, porque ela pertence a todos nós, assim como o sucesso que construímos aqui. Vi lágrimas nos olhos de muitos, inclusive nos meus próprios. Este não era apenas um novo empreendimento, era o reconhecimento tangível do valor de cada pessoa naquela sala. O trabalho que fizemos aqui, prossegui, provou que é possível criar um ambiente de trabalho que não apenas gera lucro, mas também nutre o espírito humano. Agora, temos a oportunidade de espalhar essa mensagem, de fazer a diferença em escala global. Após o anúncio, a celebração se estendeu pelo dia todo. Havia música, comida preparada por Carlos e sua equipe e muitas histórias compartilhadas. Era mais do que uma festa. Era a afirmação de uma nova cultura, de uma nova forma de ver o trabalho e as relações humanas. No final da tarde, encontrei um momento de quietude no jardim do hotel. Júlia me encontrou lá, um sorriso sereno em seu rosto. Então, Sr. Mendes, ela brincou, o garçom disfarçado finalmente se tornou um verdadeiro líder. Ri, lembrando-me de como tudo começou. Acho que todos nós nos transformamos nesta jornada. Ficamos em silêncio por um momento, apreciando a vista do sol se pondo sobre a cidade. Sabe, Júlia disse finalmente, quando você revelou sua verdadeira identidade naquela noite do baile, eu fiquei tão magoada e confusa. Pensei que tudo tinha sido uma mentira. Assenti lembrando-me daquele momento difícil. Mas agora, ela continuou, percebo que aquela mentira nos levou a uma verdade muito maior. Nos mostrou o que realmente importa, o que realmente faz um hotel, ou qualquer negócio, ser grande. E o que é? Perguntei, embora já soubesse a resposta. As pessoas, ela respondeu simplesmente. Sempre as pessoas. Enquanto voltávamos para a festa, refleti sobre tudo o que havíamos passado. De um herdeiro privilegiado tentando entender seu próprio negócio, eu havia me tornado parte de algo muito maior. O Hotel Estrela Dourada não era mais apenas um estabelecimento de luxo, era um símbolo de mudança, um farol de esperança para uma indústria inteira. Olhei para os rostos felizes ao nosso redor. Funcionários, suas famílias, até mesmo alguns hóspedes regulares que haviam sido convidados para a celebração. Cada um deles era uma parte vital da nossa história, um capítulo vivo no livro que estávamos escrevendo juntos. O sol finalmente se pôs e as luzes do hotel se acenderam, brilhando contra o céu noturno. Naquele momento, entendi verdadeiramente o significado do nome Estrela Dourada. Não era sobre luxo ou opulência, era sobre o brilho que cada pessoa trazia, a luz que criávamos juntos. Enquanto a noite avançava e a celebração continuava, senti uma profunda sensação de gratidão e propósito. O Hotel Estrela Dourada havia me ensinado mais do que eu jamais poderia imaginar sobre liderança, compaixão e o poder da comunidade. E agora, com a Fundação Estrela Dourada, estávamos prontos para compartilhar essas lições com o mundo. Nossa jornada estava longe de terminar. Na verdade, era apenas o começo de um novo e emocionante capítulo. Olhei mais uma vez para o céu estrelado, sentindo o peso reconfortante da responsabilidade e a emoção das possibilidades que se abriam à nossa frente. O futuro era brilhante e juntos continuaríamos a fazer o Hotel Estrela Dourada e agora o mundo brilhar cada vez mais.